Essas muitas inquietações têm nos roubado do Senhor. Eu quero começar lendo a passagem muito conhecida que está em Lucas 10, capítulo 38. Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muito afazeres. Foi até Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com muitos detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Essa é uma passagem muito conhecida e muito falada, porém essa palavra ela queimou dentro de mim de uma forma diferente. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns inimigos da nossa fé, da nossa alegria, tenham nos roubado e nos afastado do Senhor. O primeiro inimigo é a ansiedade. A ansiedade, ela nos tira do aqui, do agora, do desfrute, do estar presente com a família, do estar vivendo o momento. E ela nos joga lá para o futuro. Algum sonho que a gente tem, alguma meta. E é como se a gente não estivesse vivendo hoje. É como se a gente estivesse lá na frente. É como se aqui tivesse um personagem ou um boneco, mas como se emocionalmente nós estivéssemos lá no futuro. A vida não é sobre o futuro. É sobre o que está acontecendo aqui e agora. E esse inimigo, o inimigo da ansiedade, tem nos roubado. A Bíblia nos diz em Mateus 6,34: viva cada dia o seu mal. Basta cada dia a sua própria preocupação, a sua própria dificuldade. Nós devemos viver o hoje, não andar ansiosos com coisas que podem acontecer, problemas, porque o dia de hoje já tem muitos problemas a serem resolvidos. E a Bíblia nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O segundo inimigo são as distrações. Vem para nos tirar o foco do que realmente é importante. Quantas vezes nós estávamos ou você está fazendo alguma coisa importante e uma notificação, algumas coisas que acontece, o seu foco é tirado e aí você se esquece do que você estava fazendo, acaba fazendo outras coisas. E aquilo que era importante, aquilo que você deveria estar fazendo, gastando a sua energia, fica de lado. E aí você acaba gastando toda a sua energia em coisas que não vão gerar nada. Muitas vezes vão gerar ainda mais estresse, ainda mais ansiedade, ainda mais medos. Por quê? Porque a distração faz isso com a gente. O terceiro inimigo, ele é citado no texto aqui que acabamos de ler, que são os muito afazeres. Assim como Marta, nós estamos muito atarefados. Nós estamos fazendo muitas coisas. São tantos afazeres, são tantas coisas, tantas demandas, que nós estamos esquecendo de buscar o Senhor, que na verdade deveria ser o mais importante, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de paz, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de esperança, Ele é a fonte da restauração. Mas nós estamos tão cansados, tão cansadas, que nós acabamos deixando essa busca pelo Senhor de lado. Aquilo que deveria ser o nosso combustível. É como se nós estivéssemos andando com um carro na reserva. E muitas vezes tem carros que não tem mais nem combustível, está só na banguela. Porque não tem mais oração, não tem mais palavra, não tem mais vida com Deus. Porque às vezes você está muito cansado. Não é que você não ame ao Senhor, é que você está cansado demais. A Bíblia nos mostra em Êxodo, o povo recebeu uma palavra, né? Moisés chegou até Faraó e disse: liberta o povo para que eles adorem o Senhor. E o que aconteceu? Faraó falou assim: não, vamos colocar ainda mais trabalho para que esse povo esqueça essa ideia de adorar o Senhor. Então ele aumentou a carga, aumentou o trabalho. Então todas as vezes que nós queremos nos dedicar ao Senhor, que nós queremos romper, é como se o inimigo espiritualmente lançasse mais carga, mais trabalho. Tudo é isso para nos cansar, para que nós deixemos aquilo que é mais importante de lado. Marta estava ali. Ela preparou um ambiente, ela preparou uma casa, estava trabalhando, preparou uma comida, quem sabe. Imagina você receber um mestre na sua casa, que honra.
e ela estava fazendo o seu melhor. Porém, aquele não era o momento de servir. Aquele era o momento de sentar aos pés de Jesus e aprender aquilo que ele tinha para ensinar. Porque não era sempre que ele estava ali. E nós precisamos estar atentos quando ele nos visita. Deixar os afazeres de lado e parar para ouvir, parar para contemplar aquilo que ele tem para derramar sobre nós. Quarto inimigo que nós estamos enfrentando nesses dias é a falta de paciência com o tempo e com as pessoas. Quantas vezes nós perdemos bênçãos porque nós não temos paciência em esperar o tempo e o processo de Deus? Eu sei que dói. Eu sei que esperar o tempo de Deus é difícil. E também como está sendo difícil ouvir as pessoas, ter paciência. Ainda mais com essas tecnologias de aumentar a velocidade do áudio para você ouvir mais rápido. Parece que a gente perdeu um pouco essa capacidade de ouvir a pessoa no tempo dela. Então nós precisamos resgatar a paciência com as pessoas e a paciência, esperar com paciência no Senhor, até que se cumpra a vontade dele nas nossas vidas. O quinto inimigo, que para mim tem sido um grande vilão dos nossos dias, que é a comparação. A comparação com o outro, com a realidade do outro, com a família do outro, com os recursos do outro. Quantas vezes você tem se comparado nos últimos dias e tem pensado que a sua vida não é mais suficiente, que o seu casamento não é mais tão bom assim, que a sua casa não é mais tão boa assim? Tudo isso por conta da comparação. A comparação nos faz pensar que a nossa vida não é o suficiente. Com as redes sociais, essa exposição da vida, da casa dos sonhos, muitas das coisas que são postadas não são reais. Muitos dos relacionamentos que são postados não são reais. Muitas pessoas que ostentam uma casa linda e impecável têm o seu coração quebrado, ferido e machucado. Então nem tudo que parece é. Nem tudo que é vendido, nem tudo que é falado, nem tudo que é mostrado é verdade. Então não se compare. Isso não é justo com você. Você tem a sua vida, você tem a sua realidade, você tem os seus desafios. Então não compare a sua vida com a vida de ninguém, com a realidade de ninguém. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um está enfrentando uma batalha que ninguém vê. Então não permita que a comparação te roube a sua alegria, a sua fé, a sua esperança, a sua motivação, os teus sonhos, a tua vida. Comece a ser grato pelo que você tem, pela família, por tudo que você já possui. Em vez de comparação, comece a olhar com gratidão aquilo que você já possui e veja o quão abençoado você já é. Todas essas coisas têm gerado muito sofrimento, e esse sofrimento é um convite do Senhor para nós olharmos para dentro de nós e nos resgatarmos daquilo que foi perdido, para voltarmos a ser como Maria, que estava aprendendo aos pés de Jesus. Não que Marta trabalhar seja errado, não. Trabalhar é louvável. Temos que apresentar o nosso serviço para o Senhor da melhor forma possível. Porém, estar aos pés dele, aprendendo, ouvindo o que ele tem para nos ensinar, é algo muito mais importante, porque aos pés dele nós vamos ter tudo o que nós precisamos. Ali ele tira a nossa ansiedade. Ele nos faz entregar o controle na mão dele. Ele nos faz entender que não é na força do nosso braço que muitas coisas acontecem. Que nós vamos fazer a nossa parte, mas que o impossível e o tempo pertencem ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, saiba que não foge do controle de Deus. E você pode estar pensando, Deus, mas já não tem o que fazer. Assim como Lázaro já está fedido, já morreu há muitos dias. Mas o impossível é só uma matéria-prima para Deus operar. Isso não é nada para ele. Assim como ele ressuscitou Lázaro, eu acredito que ele pode restaurar qualquer área da sua vida, seja ela qual for, porque para ele não existe nada, absolutamente nada que seja impossível.
O que nós devemos fazer, a única coisa que nós precisamos é estar aos pés de Jesus. Porque estar com Ele, aprender dele, se nós estivermos com Ele, isso não vai nos ser tirado. O nosso trabalho, o nosso serviço, aquilo que a gente faz, o nosso cargo, isso tudo pode ser tirado de nós, a gente pode perder isso. Mas aquilo que nós recebemos do Senhor aos pés dele, a presença dele, isso nunca vai ser roubado de nós. Quem nós somos em Cristo, isso nunca pode ser tirado. A nossa identidade não pode ser roubada, a não ser que nós demos esse espaço. Mas aquilo que ele colocou em nós, o homem, as circunstâncias não podem tirar, jamais. Eu queria finalizar dizendo que sobre Maria, estar aos pés de Jesus não é um momento que você vai sentar para falar. Estar aos pés de Jesus é um momento que você fica em silêncio para aprender a ouvir aquilo que ele tem para te ensinar, a direção que ele tem para te dar. Então aprenda quando você estiver nesse momento com ele, não só falar, mas silenciar a tua alma, ficar em silêncio, contemplar a beleza do Senhor e ouvir as direções que ele tem para te dar. Porque às vezes você está tão atarefado, não é que Deus não esteja falando, é que você não tem tido tempo para ouvir aquilo que ele está falando. Então pare, esteja aos pés dele, assim como Maria, para ouvir com atenção aquilo que ele tem para dizer para o seu coração. Espero que essa palavra tenha falado com você, espero que essa palavra traga vida para você, assim como ela tem trazido vida para mim. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Curta esse vídeo. Se ele falou com você, compartilhe para outras pessoas, para que ele seja bênção na vida de outras pessoas. E se inscreve nesse canal, que assim a gente vai crescer essa comunidade e todos os vídeos vão chegar até você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.